Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Nós voltamos para continuar a falar sobre a política de Johannes Althusius, livro publicado pela Top Books aqui no Brasil em 2003. Já fizemos um vídeo de número 1, onde nós tratamos aí uma boa parte desses escritos, e esta aqui é a segunda parte, né, o segundo vídeo, onde nós vamos então dar prosseguimento ao vídeo. Nós havíamos parado no capítulo de número 9, onde ele falava sobre a soberania política e da comunicação eclesiástica. O último comentário foi ali a respeito da tolerância religiosa. Tendo dito isso, desculpem, às vezes, vai... Vamos dando sequência. Capítulo de número 10, da comunicação secular agora, página 196 e 197. É muito difícil para a associação humana que os delinquentes... Desculpa, eu li errado, eu falei é muito difícil, né? Não, é muito útil. É muito útil para a associação humana que os delinquentes sejam punidos publicamente. Interessante esse negócio aqui. Em primeiro lugar, o transgressor é corrigido pelo castigo imposto e levado a uma maior maturidade. Em segundo lugar, o dano causado à parte injuriada pode ser retratado pela penalidade imposta, de modo que a parte prejudicada não precisa se exaltar para que o crime seja punido. Assim, as penalidades são consideradas freio e açoites para os pecadores, e guarda e defensores para os homens corretos. Em terceiro lugar, a pena imposta é também um alerta para os outros, de maneira que haja desestímulo em transgredir em virtude do temor provocado pela lembrança da punição. Em consequência, a vida social não descamba para a desordem e outras pessoas não ficam infectadas pelo crime. O medo de se tornar um delinquente leva ao controle dos desejos desenfreados. Interessante isso aí, né? Também era o Cícero quem falava que uma das maiores motivações para o crime é a certeza da impunidade. Quando nós vemos no nosso contexto contemporâneo como tantos crimes saem de forma impune, né? Os criminosos nunca são pegos e nunca são punidos, como o crime acaba por tomar conta das coisas, né? Porque se o crime compensa, né? Se não há punição, não há nada, então o crime acaba compensando. E aí também é verdade, não apenas a punição pública, mas também a recompensa pública para Althusius, né? Em correspondência com o poder de punir está o de conferir recompensas, pois da mesma forma que a pena afasta os homens dos delitos, a recompensa os inspira e fomenta o amor pelas virtudes e pelas boas ações, né? Então nós devemos não apenas, para Althusius, punir o mal, mas também beneficiar o bom, né? Recompensá-lo, para que as pessoas então queiram realmente o bem. Tá certo que a gente tem que querer o bem por ele próprio, né? Pela beatitude que há no próprio bem, né? Por ele próprio, não pela recompensa. Mas enfim, a gente sabe que o ser humano é o ser humano, né? Então a gente precisa também recompensar os bons. Depois eu vou lá para a página 217 e 218. São alguns parágrafos aqui que eu vou ler numa sequência. Uma administração se diz justa, legítima e salutar quando busca a prosperidade e o benefício dos membros do reino, tanto individual quanto coletivamente. E quando, por outro lado, evita os males e as desvantagens para eles, os defende contra a violência e ofensas e realiza todas as ações de sua administração segundo as leis. Então sempre para benefício dos súditos e não para próprio proveito pessoal, né? Coisa que a gente tem visto
há tanto tempo na política brasileira, né? Como a política ela acaba sendo em função de benefícios próprios, né? Triste isso. Não é lícito aos administradores ultrapassar tais limites. Aqueles que os transpuserem deixam de ser ministros de Deus e da associação universal e se tornam pessoas privadas. Olhem só que interessante isso aqui. As quais não é mais devida a obediência naquilo que excederam os limites de seu poder. Próxima página. Essa ultrapassagem de limites ocorre quando eles ordenam que alguma coisa seja feita que é proibida por Deus na primeira tábua dos 10 mandamentos, ou que seja omitida alguma coisa que é comandada por Deus. Então, para Autúsios aqui, quando o magistrado se exalta, ele passa a defender coisas que vão contra a lei expressa de Deus, então ele deixa de ser o magistrado, né, ser essa figura acima da sociedade, e torna-se a ser simplesmente uma pessoa privada e da qual não é mais digna de obediência pelos seus súditos. Em terceiro lugar, os limites do poder são transpostos quando, na administração a eles confiada, os reitores procuram benefícios pessoais ou privados, em vez de buscarem o proveito e o bem-estar da associação universal. Isso já seria motivo aí para a desobediência civil? Isso nos dá algumas ideias, então, né, no contexto da política brasileira contemporânea, né? Se essa busca individual de proveitos próprios pelos magistrados já é motivo suficiente, né? Enfim, dos limites do poder magisterial, página 241 e 42, 241 e 42. Todo poder é limitado por barreiras e leis definidas. Nenhum é absoluto, infinito, desenfreado, arbitrário e sem leis. Todo poder é vinculado às leis, direito e equidade. De maneira semelhante, todo poder civil constituído por meios legítimos pode acabar e ser abolido. Aqui ele está tratando então sobre a existência de limites ao poder do magistrado, né, do rei, do presidente, enfim, e da possibilidade desse governo ter um término. É importante ressaltar aqui que ele não está tratando a respeito assim, de uma revolta popular armada. Aqui essa resistência do indivíduo é sempre uma resistência passiva, né? Você simplesmente não obedece, mas você não age de forma ativa para derrubar alguém, um rei ou um presidente. O que a forma de um presidente, um rei ser deposto aqui para Autúsios é a partir dos éforos. Os éforos seriam então magistrados inferiores, Calvino já falava a respeito disso, o que para nós seria assim os deputados, senadores, né? Tivemos uma presidente deposta, né, há algum tempo aí, quando a Dilma sofreu o impeachment. É mais ou menos o que o Autúsios está falando aqui, né? Os éforos, né, os nossos deputados, votaram para a deposição então de uma rainha, né, ou de uma presidente, né, que realmente foi deposta então no impeachment. Vamos para a página 272 agora. Ali tem uma frase que eu achei assim muito interessante, muito bacana. A sabedoria está nas coisas veneráveis e a prudência naquilo que resistiu ao teste do tempo. Eu vou ler de novo. A sabedoria está nas coisas veneráveis e a prudência naquilo que resistiu ao teste do tempo. É um princípio assim fundamental do conservadorismo, né? Nós mantemos aquilo que resiste ao teste do tempo, aquilo que se provou ser bom e útil para a sociedade, né? Para a vivência em comunidade e tudo mais. Muito legal isso aqui, eu achei uma frase assim muito bacana mesmo. Ele até coloca como uma referência bíblica de Jó 12:12.
Eu não sei de cor o que consta lá, eu precisaria abrir a Bíblia para ver. Mas ele colocou como essa referência bíblica ali. Então, abre lá sua Bíblia, Jó 12:12, veja o que está escrito lá. Diferença das leis, então, muito interessante esse comentário dele lá na página 287. 287, onde ele vai diferenciar, então, a lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial. É muito interessante isso, porque é muito comum que haja dúvidas, às vezes, né, por pessoas que não estão assim muito ligadas à igreja cristã, à teologia, e aí eles questionam, né, como é que vocês, enquanto teólogos, enquanto cristãos, conservadores, criticam, digamos, o homossexualismo, né, que é condenado em alguns trechos, principalmente no Antigo Testamento, mas vocês fazem a barba, que as leis levíticas também proíbem, né? Vocês plantam 2 tipos de vegetais na mesma horta, que também seria proibido. Vocês fazem determinadas coisas que as leis veterotestamentárias também proíbem. E como é que fica, então? Por que vocês só permanecem com algumas leis e outras vocês abolem elas, né? Aboliram elas? E realmente é compreensível essa dúvida, né? E aqui está a resposta, né? Em Johannes Althusius ele vai tratar sobre isso. O que é moral em tal lei é perpétuo. O que é judicial pode ser alterado em função das circunstâncias. E o que é cerimonial se crê que perece. Então há muito dessas diferenças. Várias das leis veterotestamentárias são ou leis judiciais ou leis cerimoniais, especialmente Levíticos, porque Levíticos está tratando da tribo de Levi, que é uma tribo dos 12 filhos de Jacó, né, de Israel, que vão ficar responsáveis pelo culto a Deus. Então, para eles, há lá uma série de regrinhas cerimoniais, só que dizem respeito à tribo de Levi, não se aplicam ao nosso contexto de hoje, diferente das leis morais, que então são, né, perpétuas e permanecem também para nós hoje, né, todos os 10 mandamentos, etc. e tal. Capítulo 28 da administração eclesiástica, página 308. Em consequência, antes de mais nada e logo no início de sua administração, o magistrado deve implantar e fomentar a religião cristã como fundamento do seu poder. Se isso for feito, todas as virtudes aflorarão dos súditos e as ações do magistrado prosperarão. É só um comentário, eu gostaria de lê-lo, né, de ter lido. 324 agora, ainda no mesmo capítulo. De novo aqui sobre a tolerância religiosa. Então, no vídeo passado eu havia comentado que ele não é lá muito tolerante, né, religiosamente falando. Aqui, a próxima citação, ele parece que é um tanto mais tolerante aqui. Portanto, aqueles que erram na religião não devem ser regidos por força externa ou armas corporais, mas sim pela espada do Espírito, ou seja, pela palavra, e armas espirituais capazes de levar os que erram a Deus. Eles têm de ser entregues aos ministros da palavra de Deus para que sejam curados e instruídos, porque aqueles que não podem ser persuadidos por essa palavra, muito menos podem ser obrigados por ameaças e penas do magistrado para que acreditem no que esse magistrado ou outros creem. Então ele dá assim uma minimizada na sua intolerância religiosa. Os hereges, a partir do momento em que erram por ações externas, devem ser punidos como quaisquer outros súditos, inclusive os piedosos. Porém, se o magistrado invade o poder de Deus, excede os limites da sua jurisdição e reivindica para si o poder sobre as consciências dos homens, não o fará impunemente, pois desse fato surgirão em seu reino sedições e tumultos em decorrência da perseguição. Então, aparentemente, ele ora dá uma
de machão ali, não é nada tolerante, outra hora ele dá uma minimizada também, ele tem disso nesse livro aqui, tá? 324. É isso aí. Vamos continuar. Capítulo agora 38, da tirania e seus remédios. Capítulo interessantíssimo isso aqui. 354 e 55. Abri de cara ali. A alma de alguns homens transita pela maldade, mas não permanece lá. Não, mas não é isso aqui não. Eita, eu errei. Eu abri errado aqui. Olhei rápido o número ali, mas era 30 e não 50. Agora sim, 354. Outras soluções para reprimir e moderar a tirania, que não a deposição, devem ser de início tentadas repetidamente, até que provem ser inócuas, para que o remédio não seja mais perigoso que a própria doença, né? Então, antes da gente depor um rei, inclusive assassinar um rei, aqui isso é cogitável, nós devemos tentar todos os métodos possíveis para que a doença não seja ainda pior do que essa deposição. Página 357. Porém, quando um tirano sem título invade o reino, cada optimate é um título que ele dá para uma espécie de prefeito, por assim dizer. E cada pessoa privada que ama o seu país podem e devem resistir, mesmo que com base em sua autoridade privada, sem esperar comando de outra pessoa. Interessante isso aqui, né? Dada aí uma invasão de um outro país ao território, né? Como a Alemanha, por exemplo, invade a Holanda, a própria população tem autonomia para pegar em armas e barrar aí essa invasão estrangeira. Interessante isso aqui, e animador essa perspectiva, essa ideia em Auschwitz. Eu gostei disso aqui. Mas pessoal, então é até aqui os comentários que eu quero fazer. Tem mais alguma coisinha aqui que eu sublinhei, mas esses são os pontos assim mais interessantes a respeito da obra política de Johannes Althusius, ao meu ver, é claro. Talvez você leia e veja coisas mais interessantes, né, na sua perspectiva, né? Então eu convido você a adquiri-lo, lê-lo. O link para isso estará aqui na descrição. Você adquirindo com base nos nossos links, você dá aquela mãozinha especial aqui para o Teofilia. Meus amigos, falou!